porque a pergunta é qual é o planejamento, né, para 2025 em relação a esse tema para a maior cidade de Santa Catarina. A gente recebe hoje o secretário Jorge Luiz Corrêa de Sá, secretário de Infraestrutura Urbana de Joinville, para a gente comentar, atualizar sobre esse tema. Secretário, bom dia, bem-vindo à PAN, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, César. Bom dia. Eu acho que o que é importante é a questão da continuidade. Toda a equipe da CEINFRA ela foi mantida e a partir de 2 de janeiro de 2025 nós já mantivemos o mesmo pique que a gente vinha dos 4 anos anteriores. Então acho que isso foi muito importante para manter e acelerar todos os processos relacionados à Secretaria de Infraestrutura. Dá para se afirmar, secretário, que a cidade tem conseguido, então, com base nisso, até equilibrar esse crescimento urbano com a infraestrutura necessária para Joinville, ou nós temos desafios ainda? Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente está muito bem preparado. Isso é um trabalho que já vem demandando anos, um planejamento total, principalmente na parte de projetos. Quer dizer, o governo Adriano se preocupou muito ao longo dos 4 anos, e a gente tem continuidade ainda em 25 e 26, no desenvolvimento de 300 quilômetros de projeto, seja 100 quilômetros na área urbana, 100 quilômetros na área rural e 100 quilômetros para requalificação. Então isso é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, em qualificar, tá certo, a mobilidade de Joinville. Secretário, Joinville tem as suas necessidades, tem o seu planejamento, sua secretaria é uma secretaria de orçamento forte, precisa disso. Geograficamente, Joinville tem os seus desafios também. Os recursos da prefeitura, é claro que não são suficientes para tudo isso. Como é que funciona o planejamento para buscar? Porque tem muita verba que vem carimbada já para saúde, educação, segurança, enfim. Sobra pouco no caixa da prefeitura. Como é que andam os convênios para tocar o que está planejado? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa de recursos externos. Nós não podemos contar com a fonte 100 da prefeitura, quer dizer, os recursos lá são equilibrados e o governo está trabalhando para isso, seja através de emenda, seja através de empréstimo. Há uma negociação com órgãos internacionais, como o BID e o Fomplata, quer dizer, a prefeitura se estruturou, existe todo um trabalho interligado das várias secretarias no sentido de atender o planejamento para esses próximos 4 anos. Nós estamos muito confiantes, até pelo trabalho desenvolvido pela Secretaria de Fazenda e o trabalho das demais secretarias que se envolvem nos financiamentos externos. Secretário, a gente acompanhou algumas imagens, inclusive, de obras e ações aqui em Joinville. Queria comentar um pouquinho com o senhor nesse momento sobre a questão do plano viário e aí pegar um item que consta, inclusive, lá no plano, que é o seguinte, né? Prioridade aos modos de transporte não motorizados, até para incentivar o uso de bicicletas, aquela grande discussão que a gente tem, né, de caminhadas, o conceito de cidade de 15 minutos, conceito de cidade esponja e por aí vai. Nesse item, especificamente, né, a prioridade aos modos de transporte não motorizados, a gente está conseguindo avançar? Qual é o caminho que a cidade precisa trilhar nesse sentido? Eu acho que a questão das faixas exclusivas, seja a questão, eu abordaria também a questão da levar mais à frente a questão do transporte coletivo. Isso é uma preocupação desse governo. A gente sabe muito bem que nunca existiu a concorrência, quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho pioneiro, até no sentido de ser a maior concorrência da história de Joinville, que é a concorrência do transporte público, que no próximo mês estará sendo encaminhada ao Tribunal de Contas para fazer análise. E cada vez mais nós estamos priorizando ciclovias, mas eu diria que o conjunto transporte público e e os outros tipos de modal de transporte é fundamental para você ter uma cidade sustentável. Isso o governo está trabalhando, há um vasto planejamento com relação a isso, seja a criação de passeios públicos, quer dizer, a gente precisa humanizar a cidade, entregar a cidade para as pessoas. No quesito transporte público, o senhor acredita que o edital de licitação sai ainda esse ano? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem que sair porque é um planejamento, é uma modernização do sistema, é um sistema que a gente vai melhorar para exatamente as pessoas se estimularem a usar o transporte público, seja através de ônibus novos, seja na criação de inovação, tecnologia, câmeras dentro dos ônibus, ar-condicionado, sistema Wi-Fi e tudo que é de tecnologia para facilitar e cada vez mais agradar o cliente.
Você tem que tratar o transporte público como se fosse um cliente especial. Então é isso que a gente está fazendo nessa nova licitação. Nesse conjunto, secretário, do transporte público, há um planejamento para revitalização até dos terminais que existem na cidade, a partir do terminal central? Sim, inclusive, se vocês perceberam, ao longo do ano de 2024, nós fizemos alguns trabalhos, seja no terminal do centro, seja no terminal do Itaú, seja no terminal do Guanabara, seja no terminal norte, e isso vai prosseguir após a licitação, porque isso faz parte do pacote de modernidade desse sistema. Ponte Joinville, secretário, como é que está? O que a gente consegue atualizar lá em relação a esse local importante também para a mobilidade e infraestrutura da cidade? Sim, eu acho que os assuntos pontes, a construção do grupo de pontes é importante. O governo criou uma unidade específica, uma diretoria específica para a parte de pontes, e isso tem crescido com as entregas ocorridas no primeiro mandato e agora no segundo mandato, com uma sequência de pontes. Com relação especificamente à Ponte Joinville, o trabalho já está num ritmo adequado. Nós temos hoje mais acelerado o lado do Boa Vista e também em processo. A gente acredita que a partir de fevereiro a gente tenha a mesma quantidade, o mesmo volume de serviço no lado do Ademar Garcia. É uma ponte de 310 milhões, tá certo? Em que a gente acredita não, a gente vai cumprir que até o final de 2026 ela estará concluída. Além disso, nós estamos com a ponte Anêmonas em processo de licitação. A gente acredita que até o final de fevereiro nós tenhamos o julgamento terminado do processo da Anêmonas, e com isso é mais uma ponte que estará, uma ponte importantíssima para você fazer o binário Anêmonas-Guanabara. Você terá também em 2026 mais uma facilidade para que a mobilidade em Joinville se torne cada vez melhor. Deixa eu pegar o gancho que o secretário está falando aqui das pontes. Tem até uma pergunta aqui do ouvinte, o Carlos Melo está com a gente no canal do YouTube Jovem Pan. Bom dia, Carlos, obrigado pela sua companhia. O Carlos diz o seguinte: secretário, gostaria de saber sobre em relação às calçadas de Joinville. Em alguns pontos elas não existem e onde existem até a questão que não tem padrão. Hoje vemos a população caminhando em ciclofaixas devido à falta de calçadas. Como evoluir nesse sentido? Já existe um estudo, todos sabem que a calçada é responsabilidade do proprietário, mas o governo se preocupou, a partir de agora, nos novos contratos, fazer de calçada a calçada. Ou seja, todas as obras que estão sendo desenvolvidas pela CEINFRA, no que tange a novos eixos, nós estamos executando a calçada a calçada. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar mais recentemente é a Rua São Paulo, tá certo? Ou também, se quiser falar um pouquinho da Albano e da Helmut, onde nós trabalhamos calçada a calçada. Os novos projetos que estão sendo desenvolvidos, esse trabalho nas vias principais, nós estamos trabalhando com calçada e calçada. O que a gente pede é que haja um trabalho por parte do proprietário do imóvel em manter a sua calçada, que eu acho que é bastante importante. Mas aí quando há a construção da calçada, há custo para o morador, mesmo sendo por parte do município ou não? Não. É só a manutenção, nessas né? obras, Okay. nesses pacotes, financiamento envolvendo agente financeiro, Caixa, Banco do Brasil, tá certo? Nós temos procurado fazer de muro a muro, que é o nosso termo. Perfeito. Técnico que a gente tem usado. Perfeito. Secretário Jorge, uma questão que o senhor já respondeu centenas de vezes, né? Mas que incomoda o joinvilense, não é? Termina um recapeamento de uma rua, uma capa asfáltica, tem obra da Companhia Águas de Joinville. O senhor já afirmou várias vezes que existe um cronograma de trabalho entre as secretarias e também a Companhia Águas de Joinville, mas o joinvilense fica encucado, né? Termina um asfalto, uma rua, já vem um buraco, não é? Como é que faz para administrar isso? Isso é uma evolução do processo. Nós temos conversado, semanalmente nós temos a reunião da equipe da CEINFRA com a equipe da CAGE. Isso tem melhorado muito. Hoje nós não entramos em determinada via que já existe uma previsão para o início de obras da CAGE. Eu acho que a tendência é só melhorar, em função do entrosamento que está existindo entre a equipe técnica da CAGE e a equipe técnica da CEINFRA. Eu acho que nós evoluímos muito. Hoje já encontramos situações bem diferentes, mas eu acho que esse critério, essa análise, eu diria que hoje ela não se restringe somente a Companhia Águas de Joinville. Todas as concessionárias nós temos conversado, inclusive com a SC Gás, que tem também feito um longo trabalho aqui na cidade de Joinville. Então esse entrosamento
eu acho que a tendência é só melhorar. E a gente corrigir possíveis erros. Secretário, está finalizando a obra do saneamento da Procópio Gomes. Sim. E uma obra diferente até para o joinvilense, para quem pôde observar imagens, inclusive. Concluindo essa obra, poderá ser liberado finalmente o binário da Florianópolis com a Monsenhor Gersino? Não, nosso primeiro compromisso é até 31 de janeiro desse ano, portanto, semana que vem, estar liberando o binário Procópio Gomes e Uruçanga. Nós estamos em fase final de marcação. Eu acho que a população que circula naquela região já percebeu as marcações, sejam de a parte exclusiva para ônibus, seja a ciclovia que está sendo criada na Procópio Gomes. E hoje a CAGE, inclusive, deve terminar antes do dia 31 a conclusão do serviço dela, para que a gente possa, aí sim, abrir por completo o binário Procópio Gomes e Uruçanga. O binário, que seria Florianópolis e Monsenhor Gersino, isso é uma segunda etapa. Secretário, ainda dentro do plano viário, eu lembro de uma informação que nós tínhamos, e deve estar no cronograma ainda, a construção de um contorno viário de 33 quilômetros, que seria para a região oeste da cidade, se eu me corrija se eu estiver errado. Como é que está o andamento desse projeto? Isso são estudos, a gente depende, obviamente, de recursos. A nossa prioridade, como eu te disse, é concluir todos os projetos. Então, independente de haver recurso ou não, a gente sempre está nos posicionando com relação a projetos, porque é importante. A partir do momento que surge um recurso, seja federal, seja internacional, se você não tem um projeto concluído, dificilmente você vai obter o recurso. Então, isso é importante, eu acho que faz parte dos nossos estudos. A gente tem discutido toda essa infraestrutura necessária, que é uma questão, acho que uma cidade que cresce ao nível de Joinville tem que estar sempre andando na frente. Eu insisto, já é a terceira vez que eu vou colocar nessa entrevista, a importância de ter projetos concluídos para que a gente possa cumprir as metas estabelecidas. Por isso, essa total segurança de que nós estamos andando na frente. Secretário, tem ouvinte participando com a gente aqui. O ouvinte está dizendo o seguinte, né? O Diego diz o seguinte: infelizmente não há um incentivo para a padronização em relação às calçadas. O secretário já respondeu esse item aqui, Diogo, né? Obrigado, Diogo, pela mensagem. O Heraldo diz o seguinte, secretário: bom dia, a má qualidade ao se fazer remendos no asfalto gera trepidação, enfim. De fato, há um material com má qualidade sendo usado hoje em Joinville? Até a pergunta do Heraldo aqui, nosso ouvinte. Não, eu não considero isso. O que eu considero é um estudo que a gente está fazendo, que esse trabalho de parceria entre a CAGE e a CEINFRA, para ver uma padronização no trabalho de tapa-buraco. Então, essa é uma tendência. A Secretaria de Infraestrutura e a CAGE já estão estudando para que, independente da realização por parte da CAGE ou da CEINFRA, o padrão seja idêntico. Isso é um trabalho realmente de equipe e que a gente trabalha com empresas diferentes, são contratos diferentes, e a ideia é padronizar para que a gente possa ter a mesma qualidade. Com relação só... Até para adiantar, Marcos e César, nós estamos evoluindo agora também no contrato de tapa-buraco, contrato que vai vigorar a partir de fevereiro de 2025, que sempre foi a tese desse governo, de aumentar o nosso trabalho em dias especiais. Então, o novo contrato de tapa-buraco vai permitir que as empresas trabalhem sábado, domingos e feriados e fora dos horários tradicionais. Porque isso já é um pedido do prefeito, e a gente vê essa necessidade por parte do munícipe, que deseja que os trabalhos sejam feitos exatamente fora dos dias convencionais. Cláudio Miro, secretário. Cláudio Miro Walter diz o seguinte: secretário, e o lajotamento comunitário das ruas, como está? Eu acho que esse é um grande projeto que a gente realizou. Todos sabem que nós ficamos praticamente o ano de 2021 trabalhando em cima desse projeto, e esse projeto ele é vencedor, porque nós temos um volume significativo realizados nos anos de 22, 23 e 24 com relação à pavimentação comunitária. Sempre lembrando a população que a pavimentação comunitária, a prefeitura realiza, tá certo, toda a parte de infraestrutura, base, subbase, a parte de drenagem, e
os moradores daquele grupo de rua que fazem parte desse projeto entram só com a capa. O Hildo está com a gente. Bom dia, Hildo. Diz o seguinte: não faltam só pontes em Joinville, faltam túneis também. Túnel do Boa Vista, Saguaçu, túnel do Morro do Finder, Aventureiro, Bom Retiro, falta contorno viário, passarelas e bonde aéreo. São obras caríssimas, né, secretário? A gente não vai ver isso tão cedo em Joinville, não, né? Concordo com vocês, eu acho que isso é a tendência, mas não para agora. A gente tem que ser realista em função do orçamento, a disponibilidade de recursos que a prefeitura tem. Não temos condições de pensar ou fazer anteprojetos ou projetos relacionados a túneis. Eu acho que nós temos que pensar em movimentos como veículos leves sobre trilhos, quer dizer, a gente acha outras prioridades para melhorar a mobilidade na cidade. Então eu acho que o túnel, ele é ainda, eu acho que nós vamos ter na mobilidade veículos leves, pensar mais no transporte coletivo do que agir em túneis, que eu acho que é uma história um pouco mais para frente. O Hugo está comentando o seguinte: criam faixas de circulação, porém deixam as bocas de lobo rebaixadas, sendo impossível trafegar. É o questionamento aqui do Hugo, secretário. Isso, nós também temos melhorados. É comum a gente criar, que antes existiam faixas de estacionamento, e exatamente para aumentar o fluxo e a mobilidade, você acaba criando aquela faixa. Já está sendo feito um trabalho pelas unidades regionais. Vocês sabem que a gente fez uma grande modificação na gestão anteriores com as unidades regionais, e as unidades regionais estão trabalhando cada um desses itens, e a gente espera, tá certo, que isso venha evoluir a cada dia. Isso é um trabalho pelas unidades regionais. Secretário, rapidamente, 2 pontos, eixos de muita mobilidade, muito movimento, não é? A Otto Gardérfel, em obra de duplicação, e também a Dona Francisca, que é outra situação que preocupa muito na área urbana. Passa o PIB de Joinville importante por ali. Como é que está o projeto para essa situação? Então vamos falar um pouquinho da Dona Francisca, porque eu participei na gestão passada de 8 reuniões em Florianópolis com o antigo secretário de infraestrutura, tá? O Tiago, e o projeto estava pronto, estava revisado, os compromissos assumidos com Joinville em relação a essa obra foram todos atendidos e continuaria sendo atendidos durante a obra, porque haveria, naquele momento, foi acertado entre a CEINFRA e a Secretaria de Infraestrutura do Estado uma parceria. Essa parceria será mantida com qualquer governo, tá? E o que a gente está esperando agora é a promessa do governo do Estado em cumprir. Essa é uma exigência, essa é uma obra solicitada pela Associação Empresarial de Joinville, que tem conduzido o processo, e nós, como técnicos, temos dado total apoio e informações para que o governo do Estado possa licitar. E a ideia é licitar desde ali da Deller, tá certo, até a Edmundo Nóbrega. Tá? O projeto inicial do governo, ela está desde da Schultz até Edmundo Nóbrega. Mas nós, prefeitura, já estamos preparando o elevado ali da Deller, como todo aquele trecho. Já estamos discutindo processo de desapropriação do trecho da Deller até a Schultz, para exatamente ter esse eixo completo, que é fundamental para o eixo industrial norte. Da Otto Gardérfel? E a Otto Gardérfel, nós temos praticamente, a obra está conclusa, e esses 2 trechos que foram colocados, existe só a retirada dos postes centrais, que a gente está só dependendo de alguns acertos com a Celesc. Não é assunto da Celesc, é assunto mais de conexões, porque é uma parte enterrada. A gente está rebaixando as redes de baixa e alta tensão naquele trecho, e o foco hoje do governo está na rotatória da Marquês de Olinda. Esse processo está em fase final de análise, e a gente quer ainda dentro do primeiro semestre de 25 fazer a licitação da rotatória. Secretário, vamos finalizar nosso tema. Vendo a enquete do YouTube, hoje a pergunta é: Joinville está conseguindo equilibrar o crescimento urbano com a infraestrutura necessária? É a pergunta do dia hoje no YouTube. E aí as respostas são o seguinte: 33% responderam que sim, 54% responderam que não e 12% responderam não sei. Ou seja, ainda talvez há esse sentimento que a cidade tem esse desafio para equilibrar esse crescimento urbano com a infraestrutura necessária. Claro que tem, às vezes, a questão de obras que não são perceptíveis ao munícipe. Tem essa situação também. É isso, secretário? Sim, eu quero colocar aqui que quando a gente fala em mobilidade, a gente fala em infraestrutura, nós temos que tratar todo um processo.
Um outro processo que é fantástico, eu acho que vocês sentiram, é a questão do programa de limpeza de rios, valas e galerias. Esse é um programa fantástico que nós começamos. Hoje, a estrutura da prefeitura, da CEINFRA, só em foco desse programa, é fantástico, o número de equipamentos, o número de equipes necessárias para limpeza manual. Então, isso tem ajudado muito, porque é importante na mobilidade na cidade, não é só você criar vias, é você dar condições para que essas vias se mantenham trafegáveis em qualquer tipo de clima. Então, Joinville chove muito e há uma preocupação desse governo em exatamente manter um programa que pouco aparece, mas tanto o Marcos como o César e seus ouvintes, é um programa fantástico e que a gente tem trabalhado arduamente, criando novas equipes, criando os equipamentos, e inclusive hoje é modelo nosso, algumas cidades, não só do estado de Santa Catarina, tivemos visita de vários estados, conhecer o programa de limpeza permanente de rios, tanto que existem rios que a gente faz limpeza 2 vezes por ano. O prefeito foi generoso com o orçamento para esse ano? Não, ele sabe, ele tem conhecimento e é importante deixar esse registro. O prefeito coloca a Secretaria de Infraestrutura no patamar das grandes secretarias. Isso foi um ganho fantástico desse governo em colocar a CEINFRA exatamente no mesmo patamar da saúde e da educação quando se pensa em orçamento. Secretário, obrigado pelo bate-papo, dando um F5, né, uma atualizada aí nesse tema importantíssimo para a nossa cidade de Joinville. Bom trabalho para o senhor, toda a equipe, vamos lá para um grande 2025. Muito obrigado e nós continuamos à disposição para todos os esclarecimentos que quiserem necessários.